Olá pessoal, bem-vindos ao curso de computação desplugada. Essa é a atividade número 7, relacionada aos algoritmos de ordenação. A atividade 7, ela é a segunda atividade da parte do livro referente aos algoritmos, tá? E agora a gente vai falar sobre os algoritmos de ordenação, que é algo que os computadores fazem, né, precisam fazer, porque eles ajudam, né, a encontrar de forma muito mais simplificada objetos, valores que nós estamos pesquisando. Aqui nessa atividade a gente vai aprender 5 algoritmos de ordenação, do mais simples para o mais complexo, e a gente vai perceber a diferença de desempenho entre cada um desses métodos. Bem, ordenação nos computadores, né? Exemplos de ordenação que a gente faz comumente. Lista de alunos em ordem alfabética, lista de e-mails por data, mais recente ou mais antigo, avaliação por resultado, por exemplo, nota da maior para a menor, né? Ou o inverso. E, claro, para fazer tudo isso, a gente tem que entender que o computador gasta bastante tempo. Então, ordenar leva tempo. Por essa razão, foram desenvolvidos diferentes métodos de ordenação. Existem na literatura diferentes métodos de ordenação e a gente vai falar sobre alguns desses métodos aqui nesta atividade. Por que leva tempo também ordenar? Vamos tentar levar em consideração isso. Porque eu preciso, durante o processo de ordenação, ter uma lista de valores. Durante o processo de ordenação, eu preciso comparar valores. Então, a comparação é algo que gasta tempo. Tem que testar quem é o menor, quem é o maior, coisa do tipo. E se eu precisar trocar de posição esses valores, também isso gasta tempo. Então, os métodos de ordenação eles vão ficar tão melhor quanto menor o número de comparações que eu precisar fazer e menor o número de trocas que eu precisar fazer entre esses objetos, tá? Entre esses valores. Tá, agora, qual é a vantagem? Por que eu preciso ordenar as coisas? Aí um exercício intuitivo é, imagine encontrar uma palavra no dicionário que não está organizada, que não está ordenado por ordem alfabética. Ia ser uma coisa extremamente insana, né? Fazer esse tipo de pesquisa. Bem, o primeiro método de ordenação que eu vou apresentar para vocês é um método bem simples, chamado ordenação por seleção, em inglês seria o selection sort, e ele funciona da seguinte forma. Então imagine que você tem uma lista de valores que estão bagunçados, esses valores. Então aqui essa lista já está parcialmente ordenada, porque aqui essa imagem aqui é no meio de um processamento. Então aqui já tem uma parte que já foi ordenada e aqui a parte que ainda está bagunçada, vamos colocar dessa forma. Então, como é que funciona esse método? Se todos esses valores estivessem bagunçados, a primeira coisa que ele ia fazer é encontrar o menor valor e separar. Então, encontre esse menor valor e separe. O menor valor é 10, entre esses valores que estão aqui. O que sobrou, você separou o 10, né? O que sobrou, você vai encontrar o menor valor entre os valores restantes e separar de novo. Só que esse separar é colocar onde o 10 estava logo em seguida. Então, o segundo menor valor é 20. Então, ele botou logo em seguida na lista aqui. Note, ao fazer isso, a gente está ordenando os valores. Aí, o terceiro menor valor, o quarto menor valor. Aí, entre o que sobrou, quem é o menor valor? É 50. Eu venho e coloco ele aqui. Então, vou repetir esse processo de encontrar o menor valor e separar, né, ou seja, colocar na lista, até que essa lista original não tenha fique vazia e a lista ordenada fique cheia, portanto, né? Esse seria o método selection sort. Bem, o que a gente pode extrair desse método? Quantas comparações são realizadas para encontrar o primeiro menor valor? Bem, se eu tenho 8 valores possíveis, eu tenho que fazer 7 comparações. Então, para encontrar o menor valor entre dois objetos, dado dois objetos, para encontrar o menor valor, eu tenho que fazer uma comparação. Né? Se eu tenho 3 objetos e eu quero encontrar quem é o menor, eu tenho que fazer no mínimo duas. No mínimo, eu tenho que fazer duas comparações. Tá? Se eu precisar encontrar o menor valor em 4 objetos, eu tenho que fazer 3 comparações. Tá certo? Então, quantas comparações eu preciso fazer para encontrar. Quantas comparações são necessárias para ordenar 8 valores? Bem, no início eu preciso fazer 7 comparações. Aí agora a minha lista, como eu separei o primeiro menor valor, agora a minha lista desordenada tem 7 valores. Depois eu preciso fazer 6 comparações. Então, separo o segundo menor, agora a minha lista tem 5 valores. Perdão, 6 valores. Depois eu preciso fazer 5 comparações. Separo o terceiro menor valor e agora a minha lista tem 5 valores. E assim por diante, certo, gente? Ou seja, ao todo eu vou precisar de 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 comparações para eu poder fazer a ordenação usando o método selection sort em toda essa lista.
Ao todo, 28 comparações, né? Bem, e para ordenar N valores? Pensa aí, 1 milhão, 2 milhões de valores, né? Quantas comparações serão necessárias? A regra geral, a regra de ouro é n-1 vezes n, n é o número de valores que eu quero ordenar, vezes n, dividido por 2. Bem, nesse exemplo dos 8 valores, seria 8 menos 1, que dá 7, né? Vezes 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, 7 vezes 4 vai dar os 28 valores, as 28 comparações, como ilustrado esquematicamente aqui. Só que aqui a gente fez uma redução dessa abordagem intuitiva em uma fórmula, né? Transformou essa intuição numa fórmula, e a fórmula geral é essa daqui. Isso que a gente aprendeu do Selection Sort, tá? Então, entender quantas comparações eu preciso fazer no começo e assim sucessivamente, e uma regra geral de ouro para poder fazer o número de comparações de uma lista de tamanho N, tá? Bem, segundo método de ordenação chama-se Quicksort. Esse método é muito mais rápido que o primeiro, então é um método mais complexo em termos de esquema, né? Uma estrutura de solução do problema de ordenação mais complexa, e a gente vai aprender como é que ele funciona. Bem, o processo funciona da seguinte forma: imagina uma lista com todos os valores bagunçados. Você tem que escolher aleatoriamente um valor e separe no meio. Tá aqui, foi o que foi feito aqui. Então, dos 8 valores, separou um no meio. Segundo passo é, coloque à esquerda dessa lista todos os valores que são menores que esse valor do meio. Então, por isso que veio para esse grupo aqui o 10, o 20, o 40 e o 30. E à direita, todos os que são maiores. Então, veio 60, 70 e 80. Então, agora eu tenho dois grupos. Beleza. Repetir o procedimento nos grupos separados até que nenhum grupo tenha mais do que um valor. Porque quando eu tenho só um valor, a lista estaria ordenada, tá certo? Então, eu aplico esse mesmo método nesse grupo. Então, separa um valor à esquerda os menores, à direita os maiores. A esquerda só tem um valor, então já está ordenado. A direita tem dois valores, então ainda não está ordenado. Separa aleatoriamente um valor, a esquerda não tem o que colocar, porque não tem nenhum valor menor, a direita é o maior. Pronto, já está tudo ordenado. Até aqui. E esse carinha aqui, separa um aleatoriamente, coloca à esquerda os menores, não tem menor, então não vai botar nada, e à direita os maiores. Aí no caso ficou 70 e 80. Separa um número, aí aqui separou 80, coloca à esquerda os menores, é o 70, e à direita não tem o que colocar. Bem, a lista está ordenada agora. Esse é o esquema do Quicksort. Separa um pivô, coloca à esquerda e à direita os menores e os maiores desse pivô. Tá? E aplica sucessivamente em cada grupo, né, que foi gerado ao redor desse pivô, à esquerda e à direita, a mesma regra que foi gerada no início do procedimento, ou seja, separar aleatoriamente um elemento e aplicar a ordenação no restante. Tá, o que a gente pode aprender daqui? Quando eu faço essa separação, o legal é que agora o esforço que a gente fez inicialmente aqui para separar os dois primeiros grupos é igual ao primeiro esforço de encontrar o menor valor no Selection Sort. É o mesmo esforço. Só que o que a gente ganhou? Como eu falei para vocês, comparação é algo que gasta tempo, exige processamento do computador. Então, quando eu separei um grupo aqui, esse grupo, né, eu não vou mais precisar fazer todas as comparações possíveis com ele, porque agora esse grupo está menor. Esse grupo tem, em tese, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente pegou mais ou menos por sorte, a gente pegou um elemento que está na metade da lista. Esse grupo aqui tem a metade dos elementos que tinha o grupo inicial. Então, o número de comparações que eu vou precisar fazer aqui já vai ser reduzido para metade. E o mesmo vale aqui. Ou seja, eu não preciso encontrar o menor comparando esses caras e mais esses. Só preciso comparar esses aqui. Né? Então, o esforço para comparar vai ser menor. Né? É isso que a gente está fazendo, dividindo o número de comparações que vão ser necessárias ser feitas. Né? Tá, mas existem alguns perigos nesse método Quicksort. Qual o perigo? É dele ser tão eficiente quanto o Selection Sort. Mas, na média, ele vai ser muito melhor, muito mais eficiente do que o Selection Sort. Então, na regra, é muito mais rápido, especialmente em listas muito grandes. Então, quando tem uma lista muito enorme, sei lá, 1 milhão de elementos, isso vai fazer muita diferença. Agora, o que acontece se a escolha aleatória do valor sempre for menor ou o maior valor? O que acontece, né? Se eu sempre pego o menor, eu não vou ter dois grupos, então já não vou estar dividindo pela metade o esforço de comparação entre os elementos para poder ordenar. Eu estou dividindo, quando eu pego por sorte um cara no meio, eu divido o esforço em dois grupos, né?
Se eu não faço isso, eu não estou dividindo o esforço em dois grupos, porque eu vou aplicar sucessivamente essa técnica, separar um e dividir novamente. Se eu sempre estou pegando o menor valor, então, na prática, está funcionando igual o selection sort. Por isso que ele pode, no pior caso, e é muito azar isso acontecer, se assemelhar ao selection sort. Tá? E o que acontece se a escolha aleatória do valor sempre for o valor mediano? Bem, se sempre for o valor do meio, por sorte, também tu terias muita sorte se isso acontecer sempre, vai ser o melhor desempenho possível o quicksort. Né? Isso é o que vai acontecer. Terceiro método de ordenação. Esse método é pior que o quicksort, mas ele pode ser melhor do que o selection sort. Como é que ele funciona? Imagina uma lista desordenada, bagunçada, separe um valor da lista. Então, pega um valor qualquer. Aí pode ser o primeiro da lista. Pá. Esse valor que você pegou da lista, que pode ser o primeiro valor da lista, ele já está ordenado. Uma lista com um único valor já está ordenada. Agora, o seu próximo passo vai ser pegar o próximo valor dessa lista. E aí, quando você for colocar na lista ordenada, que é aqui, ó, insira o valor separado na posição ordenada da nova lista. Quando você for fazer isso, você já vai ter que fazer um teste, uma comparação. Esse valor que você está inserindo é maior do que o... se for maior, fica nessa posição. Se não, faz uma troca. Então, esse esforço de botar o próximo elemento da lista desordenada na lista ordenada é o esforço computacional desse método insert sort, tá? E aqui para ilustrar esse exemplo, imagine que eu já tivesse ordenado, inserido, né, 4 elementos dessa na lista ordenada, então 30, o 10, o 30, o 40 e 60. Aí eu venho aqui e pego o valor 50, que é o próximo da lista. Bem, para eu inserir o valor 50, eu vou ter que inserir ele entre o 40 e o 60. Eu não vou inserir ele no final, porque ele vai se movimentar nessa lista ordenada para ficar na posição ordenada. Então o 50 vai entrar nessa lista na posição ordenada. E fazer isso vai exigir algumas comparações. 50 vai ser comparado com 60 e com 40. Ele não vai precisar se comparar com 30 e com 10. E aí entra a vantagem do esforço do insert sort com relação ao selection sort. Tendem a ter desempenho, esse algoritmo tende a ter desempenho melhor que o selection sort. Por quê? Porque vai ter um menor número de comparações ao inserir na lista ordenada. Porque é uma tendência a acontecer isso, não necessariamente isso vai acontecer. E menor número de trocas, portanto, como tem também o menor número de comparações, menor número de trocas é o inserir na lista ordenada. No pior caso, pode ter desempenho semelhante ao selection sort. Quando é o pior caso? Quando eu sempre tiver que movimentar esse elemento que eu estou inserindo para o final, para o início da lista ordenada. Sempre tiver que movimentar para o início da lista. Tá? Isso é o que pode acontecer. Próximo método é o de borbulhamento, na ordenação por borbulhamento, ou bubble sort, né? Em inglês seria o bubble sort. Como é que ele vai funcionar? Imagina a lista desordenada, como ela está aqui. Então você vai percorrer toda a lista trocando para a par seus valores adjacentes. Então você vai percorrer a lista para a par. 50 e 20. Quem é o maior? Bem, tem o 50 maior, então troca. Pá. O 50 está na posição 1, foi para a posição 2. O 20 está na posição 2, foi para a posição 1, após a troca. Aí agora eu vou comparar o segundo par. Agora é 50 contra 60, tá certo? E aí você vai fazendo isso, porque foi feita uma troca antes. E aí você vai fazendo isso par a par, até que toda a lista tenha sido percorrida. Quando essa lista for percorrida fazendo essas trocas par a par, no final do processamento, essa lista vai ter no finalzinho dela o valor maior. Porém, eu tive que ir fazendo comparações e trocas. Eu posso ter feito comparações e trocas sucessivas ao longo desse processo, né? Ou algumas trocas, vamos colocar assim, desnecessárias ao longo do processo, porque troca, lembrando, troca também gasta tempo, né? Se eu for comparar com o selection sort eu encontro menor, não faço troca, eu encontro menor, separo e ponho na lista ordenada. Pego o segundo menor, separo, ponho na lista ordenada. Aqui não, aqui eu estou trocando de modo a empurrar o maior valor para o final. E vou fazendo isso sucessivamente, repetir o processo até que não ocorra mais troca. Vai chegar um momento em que não vai acontecer mais trocas. E aí, quando esse momento acontecer, a lista está ordenada. Né? Enquanto o selection sort separa o menor valor, então o selection sort separa o menor valor e bota na lista ordenada. O bubble sort empurra o maior valor para o final. Por isso que é borbulhamento, é como se uma bolha estivesse subindo. Tá? Mas os desempenhos não são semelhantes. Foi o que eu comentei ainda há pouco. Por quê? Porque o bubble sort faz mais trocas do que o selection sort. Essa é a razão para o desempenho do bubble sort ser pior. Então, entre os métodos que eu apresentei até agora, o bubble sort é o pior. O que pode influenciar no desempenho
é o número de comparações e o número de trocas, que foi o que eu comentei no início dessa atividade. Bem, para concluir, vou falar sobre o último método que eu tenho para mostrar para vocês, é o método por mesclagem, ordenação por mesclagem, que é o merge sort. Bem, divide-se a lista, como é que funciona? Divide-se a lista em duas listas de tamanhos iguais. Então, pega uma lista inteira, divide ela em duas. Pá, divide ela em duas. Essas duas listas que você criou, você vai ordenar cada uma delas. E uma vez que você ordenou cada uma dessas listas, agora você vai fazer a mesclagem. O que é a mesclagem? Uma lista, segunda lista. Para cada par da cabeça de cada uma das listas, né? Então, eu pego a cabeça dessa lista e comparo com a cabeça da outra lista. Quem é o menor? O menor é o 40, então eu insiro o 40. Aí agora, essa lista já não tem o 40, tem o 50 e 70. Aí eu vou comparar agora a cabeça dessa lista que passou a ser o 50 com a cabeça dessa lista que é 60. Quem é o menor? 50. Então, tira esse 50 e empilha aqui também. Enfileira também. Bem, faz a mesma coisa, 70 contra 60. Nesse caso, 60 ganha. Então, é o 60, essa lista que vai perder um elemento. Então, essa lista vai ficar imutável. E, por último, 70 contra 80. Essa lista vai ficar vazia, porque o 70 vai sair, vai ser empilhado. E, por último, acrescenta a lista com 80. Lembrando que a gente está assumindo que as duas listas estão ordenadas. Mas como é que elas vão ser ordenadas? Que aí o que a gente fez agora é a tal da mesclagem. O que a gente fez agora foi a mesclagem, né, entre as duas listas. Bem, como é que a gente vai ordenar cada uma dessas listas? A gente pode aplicar sucessivamente o método merge sort. Ou seja, esse é um método semelhante ao método quicksort, que eu posso aplicar o conceito do dividir para conquistar. Ou seja, eu separei em duas listas e cada lista eu ordeno aplicando o merge sort em cada uma delas sucessivamente. Até que eu tenha uma lista com um único elemento, ou seja, ela já está ordenada, né? Bem, do que se trata tudo isso, né? É muito mais fácil encontrar uma informação em uma lista ordenada. O exemplo do dicionário foi bem óbvio, né? Em uma lista de números, os extremos são o menor e o maior valor. Isso é uma outra coisa bacana. E é mais simples visualizar duplicações. Quando você tem uma lista ordenada, as duplicações vão estar juntas, né? Valores duplicados, né? Então vai ser muito mais simples você visualizar isso, você responder a pergunta tipo quantas duplicações, quantas vezes o valor tal aparece na lista, né? Bem, os métodos com abordagem dividir para conquistar, que nós vimos até o presente momento, foi o merge sort e o quicksort. E dentre os métodos, o que tem desempenho melhor, esses dois são os que têm melhor desempenho, e o que tem ainda melhor desempenho é o merge sort, comparando entre os dois, tá? É isso, pessoal. Por hoje